Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Amém? É gostoso estar aqui, porque tem vários irmãos dessa igreja com quem eu tenho convivido, tenho caminhado, então, de vez em quando, vem um, abraça, né? É muito bom quando a gente está numa igreja que alguns rostos já são familiares, né? Eu estou acompanhada do Cláudio Nascimento, meu marido, está lá atrás, no último banco, e nós temos muita alegria de conhecermos um pouco mais dos nossos irmãos em Cristo, família que o Senhor me deu há 11 anos atrás, quando eu me converti, em 2005, na PIB Resende, e atualmente eu congrego na Igreja Batista Central, em São João de Meriti, pastor Ezequias Garcia. O Senhor tem me abençoado bastante. Foi uma mudança radical de vida. Eu vim de uma família que não tinha nenhum membro cristão, ninguém. Eu frequentava a igreja católica com assiduidade, todo domingo, até que um dia, um domingo de manhã, eu faltei à igreja e fui para a praia, no Leme. 6 de janeiro de 2002, um dia lindo, e lá com o Lucas, meu filho caçula, 25 anos atualmente, na época ele devia ter uns 10, eu fui para a água e não ouvi um alerta que o Lucas tinha me dado que a correnteza estava levando para o fundo. Eu não acreditei em criança, e a gente deve acreditar nas crianças, né? E aí a correnteza me levou para o fundo do mar. E aí eu, num desespero muito grande, como é que eu ia fazer para voltar? Meu filho lá na areia, eu no mar, e o mar me levando. Não tinha ninguém perto, ali no Leme normalmente não tem surfista, porque tem pedras, enfim. Eis que, Senhor, me dá uma bênção. Qual foi a bênção? Cláudio Nascimento. Foi ele que me resgatou do mar. Foi ele que me salvou. Ele não é salva-vida. Ele estava lá mergulhando só. Estava lá. E Deus usou Cláudio para poder me ajudar. Então, foi assim que eu conheci Cláudio. E foi assim também que eu conheci Jesus. Porque Cláudio foi criado em família evangélica, depois de 3 anos e meio, namorando, ficamos juntos, aquela coisa toda, enfim. E aí eu resolvi caminhar com Cláudio na igreja. Então, diferente talvez de muitos aqui, né, que vão dar um testemunho, como o Denis acabou de dar um testemunho forte, né, a minha conversão foi absolutamente por amor. Acho que, em primeiro lugar, Deus nos ama primeiro. Então, todos nós estamos aqui, e aqueles que ainda não têm a Jesus como Senhor e Salvador e estão aqui agora, também estão aqui por amor. Porque o Senhor nos ama. E é esse amor que faz Ele vir sobre as nossas vidas, né? Então, eu não tive nenhum problema grave, nenhum acidente, nenhuma perda. Não. Amor. E é muito bom falar disso. É muito bom falar dessa experiência do amor de Deus, para que nós possamos refletir sobre isso. Então, não há necessidade de sofrimento para encontrar Jesus, porque Ele já levou na cruz todo o nosso sofrimento. Então, esse é um resumo, né? Eu tenho o Pedro também, com 31 anos, somos avós da Giovana, com 1 ano e 3 meses, é claro que é a neta mais linda do mundo, sempre, né? Então, e Pedro é casado com Vanessa. Então, temos essa família. Temos minha mãe, que tem Cláudio, ela diz que é o genro predileto dela. Então, tá bom, né? Que bom para ele. Então, Marlene, 82 anos. Temos uma família que está indo bem, com a graça de Deus. E depois, então, da conversão, foi lá em Resende, trabalhava lá, empresa multinacional, na área de RH, é a minha especialização. Voltamos para o Rio e aí o Senhor começa a me incomodar de uma maneira absurda para dedicar a minha vida mais tempo à obra missionária. Eu não tinha a menor ideia do que era uma obra missionária. Não tinha ideia. Mas eu fui à frente e aceitei aquele convite que para mim parecia irrecusável. E aí larguei o trabalho na empresa privada, abri mão de uma carreira de 20 anos como executiva de empresas multinacionais e passei, então, a me dedicar à obra missionária. Fiz a minha formação no CIEM, antigo IBER. Então, foi lá que eu fui até discipulada. Não só aprendi, como fui discipulada também. E, há 6 anos, atuo como capelã prisional em unidades femininas.
e voluntariamente estou numa unidade feminina de adolescentes no Degase. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho agora. E eu gosto de falar dessa chamada, dessa vocação, porque isso tem sido, na minha opinião, pouco estimulado nas igrejas, principalmente nas igrejas das cidades grandes. Nós incentivamos os nossos filhos, sobrinhos, netos a estudar para ter uma carreira bem-sucedida, próspera, mas nós não os incentivamos para terem uma vida de dedicação ao Senhor que pode caminhar junto com a carreira, com a profissão, inclusive aonde a pessoa trabalha. Eu mesma trabalhei nas indústrias e lá tinha ponto de pregação. Naquela época eu não tinha nem ideia do que era aquilo, mas lá tinha sempre uma pessoa que, reunida na hora do almoço, antes de começar a trabalhar, pregava Jesus e várias pessoas se convertiam naquele lugar. Então, é importante que nós continuemos com essa esperança de que pessoas com nível superior, pós-graduação, mestrado, doutorado, são servos do Senhor. Isso não é para poucos, é para aqueles que Deus quiser chamar. Então, esse é o meu testemunho de chamado. E eu vou pedir que o Henrique, meu parceiro aí, me ajude. Nós vamos abrir a Bíblia em Lucas 18. E eu vou falar sobre missões e vou usar alguns versículos desse capítulo, porque foi assim que o Senhor me orientou a fazer. Eu vou usar a versão da Bíblia Viva. Um dia, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar a necessidade que eles tinham de orar sempre e que deviam continuar orando sem desanimar. E agora vamos fazer uma pausa nesse texto, que é o primeiro versículo do capítulo 18 de Lucas, e eu vou, então, falar um pouco sobre o trabalho missionário. E por que isso? Porque nós precisamos orar sem desanimar pelo Rio de Janeiro. Estamos vivendo um caos. Estamos vivendo um rio cercado do mal. E a responsabilidade do mal estar tomando conta do Rio de Janeiro é nossa. Vocês provavelmente já devem ter ouvido isso várias vezes, mas é necessário refletir sobre isso. Porque se nós somos luz e sal, aonde nós estivermos, essa luz tem que resplandecer. Se o mal está tomando conta do Rio de Janeiro, é porque talvez a nossa luz não esteja sendo resplandecida como deveria. É porque talvez nós não estejamos falando de Jesus como deveria. Então, ali nós temos a abertura da campanha de Missões Rio, Cristo em mim, esperança para o Rio. Cristo em cada um de nós é a esperança para o Rio. Henrique, por favor. E o versículo aos quais, vamos ler juntos? Quais quis Deus fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, Colossenses 1, 27. Pode passar, Henrique, por favor. Então, a atuação missionária que o Senhor vem me dando em unidades prisionais femininas, são 2. No Rio de Janeiro, nós temos 5, talvez 6, estava aí na iminência de ter uma 6ª. A penitenciária Talavera Bruce, em Bangu, aproximadamente 400 mulheres. E o Instituto Penal Oscar Stevenson, em Benfica, 300 mulheres. A diferença de uma unidade para outra é o regime. Talavera Bruce é regime fechado, e o Oscar Stevenson, regime aberto e semiaberto. As mulheres podem sair para visitar as famílias, podem trabalhar e voltam para a unidade. Então, por isso, é regime semiaberto e aberto. Nós temos a possibilidade... Henrique, volta, por favor. Obrigada. Nós temos a possibilidade de ter 6 pessoas credenciadas em cada unidade. Temos, atualmente, 4. Então, temos aí oportunidade para vocacionados, ao se sentirem chamados para esse ministério, serem preparados e poderem, então, atuar junto conosco lá, nessas unidades. Pode passar, por favor, Henrique. Missões Rio. E aí um panorama, são 24 missionários, nessas capelanias que vocês podem ver, enlutados, escolar, esportivo, hospitalar, hispânicos, prevenção à dependência química, prisional, portuária e socioeducativa. E as nossas necessidades. Todo missionário vai pedir as mesmas coisas.
porque, de verdade, é isso que a gente precisa. Que vocês intercedam por nós. Eu tenho chegado na unidade Oscar Stevenson e o trabalho não pode acontecer porque não tem luz. Não sei qual é a razão. No mesmo mês, 2 visitas não puderam acontecer, e é uma visita semanal. É claro que nós não somos a única igreja que faz a visita, temos várias igrejas nas unidades, mas cada dia que a gente deixa de pregar Jesus para aquelas pessoas, é menos um dia para que elas tenham libertação em Jesus. Então, em um mês, 2 quartas-feiras que não teve luz. E, no outro mês, uma quarta-feira que não teve alimentação para as internas. A alimentação chegou atrasada, então nós não podemos entrar. Então, oração. Por isso, o primeiro versículo que eu li, em Lucas 18, foi: orando sem desanimar, continuamente. Porque Satanás atua no Sudão, no Iraque, na China, no Nordeste, no Sul, no Rio de Janeiro. Então, nós temos que orar sem cessar, sem desanimar. O envolvimento. Esse trabalho não é da Marilena, esse trabalho não é do pastor Cláudio Barreto, não é do missionário César, não é do pastor Laércio. Esse trabalho é de Jesus. Então, todos nós temos que estar envolvidos de alguma forma nesse trabalho. Eu imagino que vocês já devem ter ouvido algumas coisas sobre capelania prisional, mas nós não podemos deixar de falar da falta de dignidade quando um ser humano está num ambiente recluso. Ele não tem liberdade para pegar um papel higiênico, ele não tem liberdade para comprar um sabonete, não tem liberdade para ter um cobertor, e dentro de uma unidade prisional falta tudo isso. Diferentemente do que muitos dizem, uma cadeia não é um hotel 5 estrelas. Isso é um absurdo. Isso é falta de compaixão, quem fala um absurdo como esse. É um local insalubre, é um local fechado, é um local de sofrimento, de opressão, e o Estado não fornece o mínimo que tem que ser fornecido, principalmente nos dias que estamos vivendo no Rio de Janeiro. Então, o envolvimento de cada um de vocês é fundamental. A Igreja Batista Missionária do Maracanã vai estar falando com as famílias, 2 pequenos grupos, vão fazer visitas às unidades e vão ali alcançar as famílias. Porque dentro da unidade, vocês não podem ir a hora que vocês quiserem. O pastor aqui mencionou, falem comigo, porque tem que ter toda uma agenda, toda uma autorização, para que um grupo determinado de pessoas possa entrar numa unidade prisional. Mas vocês podem alcançar as famílias das pessoas que estão presas. Vocês podem visitar as pessoas que têm familiares que moram no entorno aqui de vocês. Então, é necessário que a Igreja de Jesus trabalhe minimizando esse sofrimento e essa dor dos presos. A adoção missionária é necessária. Quantas vezes um missionário tira do próprio bolso, em qualquer trabalho missionário, para comprar um óculos? Porque a gente dá a Bíblia para a pessoa e a pessoa diz: obrigada, missionária, não adianta, porque eu não consigo ler, eu não tenho óculos. E aquilo dói no coração da gente. E aí, se a gente tiver, a gente vai lá e compra. A cadeirante não tem fralda. Como é que uma cadeirante fica sem fralda? E aí a gente vai lá e compra. O recurso que a gente usa para comprar tudo isso não é exclusivamente do missionário. É o trabalho em conjunto que nós todos fazemos pela obra missionária. E nós precisamos entender isso com mais profundidade. Porque a gente está vendo o resultado de um evangelho esquecido, como está acontecendo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje vive o resultado de um evangelho esquecido, onde as pessoas se tratam com preconceito e desigualdade. Se nós não tomarmos cuidado no Rio de Janeiro, no Brasil, a nossa caminhada pode ser a mesma. Ao invés de evoluirmos no crescimento com Jesus, nós vamos regredir nisso. Talvez alguns aqui, eu vou pedir que o Henrique passe a outra tela, por favor. Talvez alguns aqui fiquem pensando, né? Como é que alguém vai defender bandido? Como é que alguém vai defender uma pessoa que matou, que roubou, que, enfim... Eu não estou defendendo o bandido.
eu estou fazendo aquilo que Jesus manda. Eu estou obedecendo ao Senhor. E o Senhor diz que Ele pode salvar toda a criatura. E aí eu vou pedir que nós leiamos juntos aqui em Lucas 18, versículo 7. Vocês não acham que Deus fará justiça ao seu povo, que lhe suplica dia e noite? Será que Ele não vai demorar para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que Ele lhes responderá depressa. Mas a questão é, quando o Filho do Homem voltar, será que encontrará fé na terra? Então, essa é a minha resposta com a palavra de Deus. Quando a gente duvida do poder de Jesus para libertar e mudar uma pessoa que cometeu um crime, nós estamos duvidando do poder de Deus. E não é isso que o Senhor espera de nós. E ali vocês têm um resumo da situação carcerária no Rio de Janeiro. 46 mil pessoas presas no final de 2015, já são 48 mil, até o final do mês de junho. Em média, 500 pessoas entram na cadeia a cada mês. E o Rio de Janeiro tem melhorado? Não. A resposta não é a cadeia. A resposta é Jesus. A resposta está nas nossas mãos. A resposta está naquilo que nós conhecemos da palavra do Senhor. Porque o mesmo Senhor que um dia me libertou, Ele quer libertar essas pessoas também. E essas pessoas podem ser libertas antes, inclusive, de serem presas, antes de matarem. Elas podem ser libertas se o Evangelho as alcançar através de nós. Número de mulheres presas. E aí a informação que eu consegui pegar, de 2013 para 2014, de 1.618 passou para 4.139. O aumento ali é absurdo de 260%. No Rio de Janeiro, a população carcerária feminina é de 10% do total. E nos outros estados é de quanto? 6%. O Rio de Janeiro é o estado que mais encarcera mulheres. Aí as fontes. SEAP, que é a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, 2.169 mulheres encarceradas, sendo 1.037 provisórias, 1.132 condenadas, ou seja, praticamente metade. Metade está aguardando algum julgamento e a metade já está julgada. A capacidade é de 1.688 mulheres, então faltam 489 vagas, ou seja, superlotação. Ali eu já estou com a informação, 6 unidades, 30% dessas presas são excedentes nessas unidades. 4.000 mulheres cumprindo alguma progressão de medida, condicional, semi-liberdade, internação. Então, os números que nós vimos são números de mulheres presas, e tem mais 4.000 do lado de fora que ainda estão ligadas, de alguma forma, à questão da cadeia. E será que nós estamos evangelizando essas mulheres? Será que nós estamos dizendo para elas que elas podem ter uma vida digna, uma vida melhor? Que elas não precisam ficar na ilusão de que a prostituição, o tráfico, o roubo, o estelionato é que vai dar a elas o sustento? Será que nós estamos sentando ao lado dessas mulheres nos restaurantes, conversando com elas nas farmácias, conversando com essas mulheres que são vendedoras ambulantes, porque a maioria delas não consegue emprego? Tenho certeza que aqui a grande maioria não empregará uma pessoa que saiu da cadeia. Então, essas pessoas têm que se virar sozinhas. Então, elas vão ser ambulantes, vão fazer docinhos, vão fazer pães, vão vender alguma coisa para poder sustentar a sua família, principalmente quando elas entenderam que aquilo que elas faziam antes não era a solução para a vida delas. Eu tenho observado ao longo desses 6 anos que o maior problema na vida dessas pessoas é a idolatria ao dinheiro e estou falando das mulheres, né? Nessas 2 unidades onde eu atuo, e com as adolescentes da unidade professor Antônio Carlos Gomes da Costa. É a idolatria ao dinheiro e a idolatria a um homem. A grande maioria dessas mulheres escolheu ou foi escolhida pelo homem errado. E, a partir daquela escolha, a vida delas
teve muito problema. Ou elas, no engano, acharam que, para sustentar a família, para ajudar a mãe, para qualquer outra coisa, teriam que fazer alguma coisa ilícita para poder ter um ganho mais rápido e, então, dar um sustento para a família. Nós precisamos conversar com essas pessoas e dizer que isso é um engano. Nós precisamos alertar as pessoas de que a solução para os nossos problemas é Jesus. Precisamos que essas pessoas confiem no Senhor. Mas, para isso, nós temos que dar um testemunho de confiança. Porque, talvez, na hora de dizer para essas pessoas, não se desespere, não faça qualquer coisa para ganhar dinheiro, porque confie no Senhor, porque Ele vai te sustentar, talvez nem nós estejamos confiando nisso. Talvez nós também não acreditemos que o Senhor vai solucionar o nosso problema financeiro. Então, a gente não passa verdade nesse diálogo com essas pessoas. Henrique, você pode trocar, por favor. Ainda no nosso texto de Lucas 18, Jesus, no versículo 9, continua. Depois ele contou uma parábola e alguns que se orgulhavam das suas boas qualidades e desprezavam as outras pessoas estavam em oração. Acho que a maioria aqui conhece. O fariseu falava, então, na sua oração, de pé: eu lhe agradeço a Deus porque não sou como os outros homens ladrões, corruptos, adúlteros, especialmente como aquele cobrador de impostos ali. Jejuo 2 vezes por semana e dou a Deus o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o cobrador de impostos ficou em pé de longe e não tinha coragem nem de levantar os olhos ao céu quando orava, porém batia no peito e exclamava: ó Deus, tenha misericórdia de mim, um pecador. Então Jesus diz: eu lhes digo que este, e não o fariseu, voltou para casa perdoado, porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. E eu procuro pensar nisso muito profundamente, porque eu não sou melhor do que aquelas mulheres. Pela misericórdia, pela graça, por absoluto amor de Deus por mim, eu estou livre. Eu não estou na cadeia. Eu não tenho mérito nisso. Nenhum de nós tem mérito. É por graça, misericórdia, amor. Nós, muitas vezes, estamos como esse fariseu na oração, dizendo: Senhor, tomara que vá para a cadeia e morra lá dentro. Tomara que aconteça alguma coisa, porque é um mundo paralelo. Eu estou há 6 anos trabalhando no ambiente prisional e não tenho a menor ideia do que é aquele ambiente dentro da cela. Não sei. E quem esteve preso não gosta de falar sobre isso. De tão doloroso que é. Diferente dos corruptos, que delatam todo mundo, quem é pobre não delata ninguém. Então, como eu vou dizer para aquelas mulheres: eu sou melhor do que elas? Não. É misericórdia. Porque elas são capazes de, num sofrimento extremo, se ajoelhar e pedir perdão a Deus, e Deus vai perdoá-las. E talvez a mim, que estou aqui de salto alto, toda bonitinha, talvez eu não esteja me arrependendo dos meus pecados como essa mulher que está presa. Hoje, no pequeno grupo do qual eu faço parte na minha igreja, foi um momento muito bonito. Todas choraram, todas falaram do seu sofrimento. Todas, todas. Foi um exercício de compaixão. Foi um exercício de cair as máscaras. Porque é mais fácil eu apontar para quem está preso, para quem está roubando, que ele é criminoso, do que eu olhar para os meus defeitos e me arrepender disso. Então, esse ensino que Jesus nos dá aqui é
é para que nós possamos refletir. Porque se nós estivéssemos mais parecidos com esse cobrador de impostos, o Rio de Janeiro não estaria como está. O Rio de Janeiro não estaria o caos que está. Eu conheci Cristolândia no início, quando era lá na Senador Pompeu. Fui voluntária da Cristolândia há algum tempo. Amo o Rafael. Amo. Ninguém vai me dizer que eu não posso amá-lo. Amo. E sei o quanto esse trabalho é importante para Jesus. E é essa certeza que nós devemos ter, que nós servimos a Jesus. Nós temos um compromisso de expansão do reino de Deus. Na cadeia, na Cristolândia, nos países fechados, aonde Jesus quiser. Então, quando a gente fala, dizendo-se cristão, e diz, tomara que um pedófilo morra, e muita gente falou isso essa semana que passou. Muita gente. Nós temos que pedir misericórdia ao Senhor. Porque nós não somos ninguém para julgar. Ninguém. Nós temos que pedir ao Senhor a oração incessante para a salvação e libertação daqueles que estão aprisionados nas trevas. E ali, eu estou falando um pouco das instalações e dos cuidados que as mulheres não têm. Elas não têm. O cárcere é padrão masculino. As mulheres grávidas, algumas passam a gestação inteira sem fazer um pré-natal. Poucas mulheres têm atividades, a maioria não tem atividade nenhuma. Ficam ociosas dentro da cela. Mulheres encarceradas, muitas vezes deixaram a família em abandono. 6 filhos, 8 filhos, que não têm com quem ficar. Alguns vão para abrigo, outros ficam perdidos na comunidade, é a comunidade que cria. É assim que fica. A primeira refeição delas na cadeia é às 6 da manhã e a última às 16h30, e quando falta a refeição, elas só fazem, ao invés de 3, só fazem 2. Faltam produtos de higiene pessoal, todos. Escova de dente, pasta de dente, sabonete, shampoo e condicionador não precisa. Quem está na cadeia não precisa lavar a cabeça. É o senso comum. O senso comum é de que não precisa. Qualquer sabonete, qualquer coisa, né, qualquer sabão de coco, sabão em pó, água sanitária, qualquer coisa serve, né? Faltam uniformes, cobertores. O estado do Rio de Janeiro é o que tem a maior incidência de tuberculose no país. Então, essas pessoas, quando saem da cadeia, saem contaminadas com tuberculose e vão conviver com a gente. Elas vão conviver conosco. Vão conviver com a família que vai conviver conosco. O acesso ao tratamento de saúde é precário. Muito precário. E aí, nós vamos ler aqui, na palavra do Senhor, em Lucas 18 ainda, que os discípulos repreendiam as crianças que queriam falar com Jesus, os inocentes. E certa vez um líder religioso, no versículo 18, judeu, fez-lhe esta pergunta: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu: Por que você me chama bom? Perguntou-lhe Jesus: Só Deus é verdadeiramente bom, ninguém mais. Então, eu não sou boa. Você não é bom. Não somos. Eu sou tão generosa, tão solidária. Sou, né? É o Espírito Santo que nos faz ter uma iniciativa de solidariedade, de generosidade, de bondade. E não tem sentimento mais nobre do que a compaixão. E aí Jesus, no versículo 22, diz: há uma coisa ainda que lhe falta. Venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me.
E esse homem não conseguiu ter desapego. Ele não conseguiu abrir mão daquilo que ele considerava mais valioso do que seguir ao próprio Jesus. Então, eu vou pedir que o Henrique mude a tela. Os nossos desafios na capelania prisional. Mais tempo de estudo bíblico. Essas mulheres precisam entender melhor a palavra de Deus para elas não serem levadas por falsos profetas, por ventos. Elas ouvem e assistem todos os canais, ouvem de tudo, e elas querem um milagre rápido, elas querem sair da cadeia logo, elas querem tudo muito rápido, elas não entendem o mover do Senhor, muitas vezes, na vida delas. Então, o estudo bíblico é uma dedicação que nós temos a essas mulheres. Então, precisamos de Bíblias, precisamos de revistas boas, bons livros para elas estudarem mais a Bíblia. Dedicar mais tempo ao discipulado. Jesus aqui tentou orientar esse homem, né? E ele não quis. Nós precisamos orientar essas pessoas que estão presas. Preparar mais mulheres para o batismo. Elas precisam entender de verdade quem é Jesus na vida delas, para que aquele batismo, elas entendam a importância disso. Evangelizar e aconselhar as mulheres através da mediação de leitura. Muitas delas não leem nem escrevem, e isso dificulta conseguir um bom emprego. Evangelizar e aconselhar as mulheres através da música. A terapia através da música, o louvor, ajudando nessa libertação. Então, nós vamos entrar aí com oficinas de música e de mediação de leitura para as mulheres no Oscar Stevenson. Doações, precisamos, né? São desafios aí para conseguirmos doações regulares de itens básicos para a higiene pessoal. Doações regulares de Bíblias, doações regulares de material didático para o estudo bíblico e discipulado, recursos financeiros para as ações pontuais, como Dia das Mães, Dia das Crianças, Natal, Páscoa, Dia Internacional da Mulher. É a oportunidade que nós temos de alcançar as famílias dentro das unidades. Precisamos de um local de permanência para as mulheres em semi-liberdade. No Oscar Stevenson, quando elas têm decretado pelo juiz que precisam sair da unidade por volta de 7 horas da manhã e só podem retornar às 8 horas da noite, se elas não tiverem família, não tiverem onde ficar, elas ficam na rua. E ficando na rua, se elas não têm recurso financeiro, e a maioria não tem, elas não têm o que comer, não têm banheiro para usar, não têm, elas ficam no sol, na chuva. Ficam ali. Então, nosso desafio é ter um lugar parecido com a Cristolândia para essas mulheres. É uma inspiração. A Cristolândia, para mim, é uma inspiração para a gente acolher essas mulheres enquanto elas estão ali, precisando de um teto. Algumas mulheres, a família está em São Paulo, está em Resende, está em Paracambi, está em Pernambuco, e elas foram presas no Rio de Janeiro e cumprem a medida aqui. E um local para acolhimento das famílias visitadoras, que inclui a evangelização e a ação social. As famílias, quando vão no final de semana visitar essas mulheres, isso em qualquer unidade prisional é assim, também ficam no sol, na chuva. Se essa família vem de longe, só tem um ônibus para chegar. Então, muitas pessoas chegam meia-noite para entrar para a visita às 9 da manhã. Então, eu sofro, eu fico preocupada. Eu vejo aquelas crianças no colo das pessoas para visitar a mãe, os filhos que estão sendo levados para visitar a mãe, no sol, na chuva, no frio, sem alimento, sem água. Então, são os nossos desafios. E nossos, por quê? Porque é a Igreja de Jesus que tem que estar nisso. Somos todos nós juntos. Henrique, pode passar, por favor? Pode, por favor, colocar o outro. O versículo 27, Jesus diz: o que é impossível para os homens é possível para Deus. E é nisso que eu creio. Essa semana que passou, eu peguei o trem para ir para Bangu e me sentei entre dois rapazes. E um é Tiago, o outro é Emerson, e eles conversavam bastante. Um deles tinha um cheiro muito característico de quem tinha usado drogas. Estava assim, um pouquinho alterado, mas estava lúcido, e eles conversavam e falavam muito palavrão, e falavam muito do que tinham ido fazer em Copacabana. Eu entendi que eles se prostituem para turistas, e a gente sabe que o período agora, né, das Olimpíadas, isso está solto. Né? Então, eles estavam lá, né, um pouco alterados, e aí aquilo estava me deixando constrangida. Eu peguei a Bíblia, abri, não adiantou de nada, nada. Ignoraram a Bíblia. E aí eu falei, não, sou eu, né, não tem jeito. Ou eu vou ficar constrangida até Bangu, isso começou em São Cristóvão,
ou eu vou ter que fazer alguma coisa. E é no poder do nome de Jesus que a gente faz. E aí eu virei para o Emerson, que era o que estava mais agitado, perguntei o nome dele, ele me falou, e perguntei o nome do outro. Não, eu falei com o Tiago. O Tiago era o que estava mais agitado, o Tiago e o Emerson. E aí eu falei, Tiago, eu queria te pedir um favor. Eu fico muito constrangida com palavrão. Isso me faz me sentir tão humilhada, tão mal. Aí ele virou para mim e falou assim, a senhora é da igreja? Aí eu falei, não se trata de religião. Eu estou falando aqui de respeito, eu estou fazendo um pedido a você. Se você puder me ajudar, eu vou ficar muito feliz. Mas, às vezes, o palavrão é uma maneira da gente falar da nossa alegria. Falei, olha, mas eu corrijo os meus filhos, que são adultos. Então, eu estou pedindo a você, se você puder. E aí, vocês acham que eles dois pararam de falar palavrão? O que vocês acham? Sim ou não? Está dividido, né? Para a honra e glória do nome do Senhor, eles pararam. Pararam de falar, inclusive, o que eles estavam fazendo lá. Então, eu acho que é isso. E essa experiência, para mim, foi muito importante, porque nós temos que ter coragem. Uma intrepidez, uma ousadia que o Senhor nos dá. E a gente, às vezes, tem medo. Medo, apesar de Jesus nos dizer, faça, porque eu estou na sua frente. Eu vou fazer isso. Se o Espírito Santo de Deus nos dá essa convicção, a gente não faz porque a gente tem medo. E aí o Rio de Janeiro está assim. Está desse jeito que está aqui. E aí a gente acha que encarcerando vai dar jeito. E aí o Rio de Janeiro é campeão em encarceramento. E não está dando jeito em coisa nenhuma. E ali, um pouquinho do que tem acontecido no crescimento do reino de Deus dentro das cadeias. Número de mulheres, né, adolescentes também, considerando o trabalho voluntário que eu faço. Conversões e reconciliações, eu não tenho pressa. Eu não fico preocupada em dar números. Até porque esse poder não está na minha mão. Isso é o Senhor quem vai fazer. Quando que alguém ia imaginar que eu ia quase me afogar na Praia do Leme e que Cláudio Nascimento ia lá na Praia do Leme mergulhar e que, através do Cláudio Nascimento, eu ia ter um encontro com Jesus e ia me converter. Então, esse poder não está na minha mão. Então, temos que orar incessantemente, não foi isso que nós lemos no início? Temos que falar de Jesus, temos que falar com verdade e autenticidade, para que as pessoas que vão nos ouvir vejam Jesus em nós. E eu não tenho pressa. Pode ser 3, 1, nenhuma. Eu estou lançando a palavra. Os voluntários que estão lá estão lançando a palavra. A gente está levando, está levando, está levando. E alguém vai regar, alguém vai colher, e o reino de Deus vai crescer. Acompanhamento extramuros, né? Algumas mulheres que eu continuo tendo contato, continuo acompanhando, orientando. A minha carga horária de dedicação à capelania prisional é de 30 horas, porque eu ainda preciso de recursos de adoção missionária para chegar às 40 horas. Ainda não tenho esse recurso. Pode trocar, por favor, Henrique. Esses são alguns recursos, né? Eu não posso trazer muitas fotos de ambiente prisional, né? Tem restrição. São algumas coisas que a gente faz. Como eu tenho uma formação na área de recursos humanos, eu aprendi, ao longo dos anos, a trabalhar com algumas técnicas. Então, eu estou levando essas técnicas para dentro das unidades, para trabalhar com as mulheres, para ajudá-las a memorizar versículos, para que elas se distraiam, para que elas vejam ali uma alegria que Jesus está dando a elas, através de recursos com papéis, com pintura, enfim, tudo que é possível fazer, que a unidade permite que o material entre, eu estou levando. Pode trocar, por favor, Henrique. Isso aí é um documento da unidade Oscar Stevenson, agradecendo, reconhecendo o nome de Deus. O texto traz o tempo inteiro a exaltação do nome do Senhor pela doação de cadeira higiênica para a cadeirante. A cadeirante estava sem cadeira higiênica para tomar banho. A situação estava muito complicada e nós, no acampamento de Missões Rio, eu tive a oportunidade de falar sobre isso. E, então, uma pessoa disse que tinha uma cadeira higiênica, havia falecido recentemente uma pessoa, e a cadeira estava nova, então foi feita a doação para a unidade. Está aí a gratidão da diretora por essa doação. Pode passar, por favor, Henrique. E aí,
A União Feminina, esse ano, doou 1.000 mananciais para essas 2 unidades e para a unidade das adolescentes. 1.000 mananciais para que nós possamos aí, né, falar e elas possam diariamente ler esse material. E a gente vai ali usando, como eu falei, vários recursos. E aí, quando a gente está naquele recurso ali, por exemplo, do cotonete com algodão, falando de cura, de tratamento, para que serve o cotonete, serve o algodão, aí elas vão falando, até a gente chegar no texto bíblico, e aí elas falam assim, o algodão também serve para substituir o absorvente, porque a gente, às vezes, fica sem ter absorvente aqui. Então, é de uma indignidade, é de uma humilhação tão grande. Não, a pessoa está restrita, ela não pode, ela não tem opção de comprar. Ela não tem opção de alguém ir lá levar para ela. Ela não pode ligar para a farmácia e pedir a entrega no local. E ela não tem absorvente, não tem papel higiênico, não tem sabonete, não tem. Ela não tem o cobertor. E aí elas, né, aproveitam aquela dinâmica para desabafar. A gente usa o algodão também para substituir, né, o absorvente. Henrique, eu não sei se tem mais. Tem. A gente tem uma oficina de cartas, que ajuda elas a desabafar um pouco. A gente está levando também a questão do diário. Tudo isso para ajudar um pouco nesse tratamento emocional que elas precisam. E aí elas vão se divertindo e vão falando com Deus, e botam muitos versículos bíblicos, botam muitas coisas importantes para elas. E, em alguns casos, elas guardam a carta para entregar para o familiar no dia da visita, quando recebem. As mulheres são as que menos recebem visita. A maioria delas sofre de abandono na unidade prisional, porque a mulher que faz parte de um harém de um traficante, quando ele vai preso, ela é obrigada a visitá-lo, mas se ela for presa, ninguém vai visitá-la. Então, muitas são assim, né? Muitas participaram de alguma coisa muito grave e a família não quer ir lá visitá-las. Esse é o trabalho extramuros, a gente pode fazer medição de pressão. As mães e pessoas que vão visitar as pessoas na cadeia, se sofrem de hipertensão, né, pressão alta e diabetes, elas não tomam remédio, porque senão vai urinar muito, e como vai ficar na fila de 4 da manhã até 9, depois já vai ter que ficar dentro da unidade, e tem um banheiro para centenas de pessoas, elas não podem ir ao banheiro toda hora. Então, elas não tomam remédio. Aí, quando saem da cadeia, juntando com a emoção e porque não tomam remédio, a pressão vai lá em cima. Muitas saem dali direto para a UPA. Essa é a situação do nosso Estado. Essa é a situação do ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, nós temos pessoas voluntárias que vão até lá. Essa é a equipe da qual eu faço parte, a Francine, que é de prevenção à dependência química, é a capelã responsável pela unidade de adolescentes, né? Então, eu sou a única coroa dessa equipe, eu sou a mais velhinha. É bom porque, né, dá uma equilibrada lá. Aí eu estou lá nesse trabalho que me ajuda muito, me rejuvenesce, é muito bom. Henrique, acho que tem agora as fotos, né? Tá. A doação de material de higiene, e essa é uma mãe que recebeu presente no Dia das Mães da filha adolescente. Ela nunca tinha recebido presente no Dia das Mães. Aí nós tivemos a oportunidade de levar doações, e essa mãe foi contemplada com a palavra de Deus através do cartão que a filha escreveu para ela, com versículo bíblico, e do presente. E ali o meu querido grupo da igreja, senhoras, né, e o trabalho evangelístico, enfim, a gente está sempre se mobilizando para fazer alguma coisa para alcançar pessoas. E São João de Meriti é um município muito pobre, então a gente tem tido a oportunidade lá de servir ao Senhor de várias maneiras. Eu trago isso como um exemplo, né, do que pode ser feito, e a gente evangeliza nas ruas, e elas me ajudam também nos trabalhos na capelania prisional. Você pode... Isso. Isso é um trabalho da Associação Luz da Liberdade, ajudando pessoas a entenderem como se recolocar no mercado de trabalho. Então, eu dou a orientação de elaboração de currículo, postura, roupa, enfim, porque foi o que eu trabalhei durante 20 anos. Tem, inclusive, agora um grupo dentro do Facebook que é com essa finalidade de troca de oportunidades de trabalho com pessoas que precisam trabalhar. Então, aí é na Associação Luz da Liberdade. Pode trocar, por favor. E uma grávida, e a pessoa do meio é a doutora Tamires, é uma dentista da Igreja Maranata. Foi uma ação social na área de saúde, e vários médicos e dentistas foram até lá e fizeram aí o que foi possível em um dia de trabalho na unidade Talavera Bruce. Aí é o templo da unidade Talavera Bruce. Acho que a de Stevenson não tem templo, porque é uma unidade de passagem, então a gente não tem oportunidade de ter um templo lá. Pode passar. A Sandra,
que o bebê dela já está com 1 ano e pouco, essa foto é antiga. Ela conheceu a Jesus dentro do cárcere, mas ela tinha sido evangelizada pela Rosana, que é membro da Igreja Batista do Rocha. E, durante o tempo que a Rosana tentava evangelizar a Sandra usava drogas, crack, entrou para o tráfico para poder sustentar o vício, e nunca tinha aceitado Jesus, mas, no cárcere, ela lembrou da Rosana. E a Rosana cuidou de um dos filhos da Sandra, porque as crianças ficaram em situação de abandono, porque tanto o pai quanto a mãe ficaram presos. E a Rosana, então, cuidou do caçula, até que Sandra saísse. A Rosana foi procuradora da Sandra, para que a Sandra adquirisse um imóvel do Minha Casa Minha Vida. Sandra era moradora do Jacarezinho, então foi uma área que foi demolida de barracos, e a Rosana, então, foi a pessoa. Rosana conhecia a Sandra? Não. Rosana foi serva de Jesus na vida da Sandra. E Sandra está firme nos pés do Senhor, para a honra e glória dele. Pode passar, por favor. Ali, Valquíria, também uma pessoa que se reconciliou com Jesus dentro do cárcere. Ela foi alvo de um dos milagres mais fabulosos. Ela ficou presa durante 2 anos e pouco e foi considerada inocente. Então, ela, apesar de estar ali numa situação difícil, enfim, mas, depois de 2 anos e pouco, ali dentro do cárcere, na provisória ainda, em julgamento, o juiz, então, determinou que ela era inocente. Então, ela saiu com a ficha dela limpa e ela reconhece que isso foi um milagre do Senhor na vida dela. Tá? Luciana Madeira, serva do Senhor, quando saiu da cadeia, saiu com tuberculose, quase morreu, com 1 ano, muito mal, meses internada, adquiriu a tuberculose na cadeia, mas a tuberculose se desenvolveu quando ela já estava fora, tratou, conseguiu sobreviver, está firme nos caminhos do Senhor, tá super bem. Aí a gente estava indo visitar uma irmã, também na cadeia, que passou pela cadeia, e mora em Teresópolis. A gente estava indo visitar a irmã Rosa. Pode passar. E aí, mais exemplos de pessoas que encontraram o Evangelho dentro da cadeia, fazem curso pela SEDAI, trabalham. Ali a Andréia, que eu acompanho já há alguns anos, já fomos almoçar na casa dela, com a mãe, enfim, está firme, está noiva, em breve vai casar. E é isso. Né? São bons exemplos. Né? Ali, a filha da irmã Rosa, aquela que a gente foi visitar em Teresópolis, aí, nessa oportunidade, a Rosa ainda estava presa e a família não tinha condições de visitar por causa do custo, crianças pequenas, enfim. Então, a Igreja Batista do Calvário cedeu a Kombi, uma pessoa foi até Teresópolis comigo, pegou a família, levamos para visitar a irmã Rosa, depois, né, também ajudamos para que a filha voltasse com os netos da Rosa para casa, lá em Teresópolis. E acabou. Eu queria concluir a nossa leitura de Lucas 19, aonde o Senhor faz um milagre. Versículo 39. O povo que ia na frente de Jesus tentou fazer o homem ficar quieto. Mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando Jesus chegou ao local, parou e ordenou que o homem fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que quer que eu faça a você? Senhor, suplicou ele, eu quero ver. E Jesus disse: Está bem, comece a ver. Sua fé o curou. Imediatamente o homem começou a enxergar e seguia Jesus, louvando a Deus. E todo o povo que viu isso acontecer também louvou a Deus. Eu agradeço por ter podido compartilhar essa alegria de ver essas pessoas e muitas outras que um dia clamaram ao Senhor que fizesse um milagre na vida delas. Só que a gente tem muito a fazer ainda. Muito. E eu sei que o Senhor espera que nós façamos isso. Servos dele, para que o reino de Jesus cresça, para que nós possamos glorificar o nome do Senhor em tudo que fazemos. Podemos orar? Meu Deus, obrigada, porque nessa noite, Pai, mais uma vez aqui entendemos qual é a nossa missão. Mais uma vez, Senhor, o Senhor nos fez refletir sobre o quanto nós somos abençoados, porque um dia o Senhor nos aceitou como teus filhos. Um dia, Pai, nós declaramos que Jesus era Senhor e Salvador das nossas vidas. E nós também, Senhor, fomos
alcançados pelo Evangelho que nos dá toda a autoridade para pregarmos a toda a criatura. E existe, Pai, uma obediência que nós temos que seguir, que é a de ir, falar do Teu Evangelho, batizar e ensinar, para que, Senhor, o Teu reino cresça, para que haja salvação nesse mundo, para que Jesus volte. Ó Pai, nós Te pedimos perdão. Perdão, Senhor, porque somos negligentes. Perdão, Pai, porque somos arrogantes, porque achamos que somos melhores do que outros. Perdão, Senhor, porque nós não conseguimos fazer como o Senhor fez na hora da cruz, aonde 2 pessoas condenadas puderam olhar para o Senhor, e uma delas te pediu, Jesus, para ir contigo, e o Senhor concedeu a ela esse privilégio. Pai, perdoa-nos e nos dá a oportunidade de Te obedecer e de fazer aquilo que o Senhor quer, seja no Rio de Janeiro, seja em qualquer estado do Brasil, em qualquer lugar do mundo. Senhor, nos dá a oportunidade de levar a Tua luz aonde nós estivermos, e que nós sejamos humildes e possamos entender que não merecemos nada, que tudo que temos é porque o Senhor nos ama. E planta em nós, Senhor, desenvolve no nosso coração compaixão por qualquer pessoa, para que nós possamos olhar para essas pessoas como Jesus olha. Te agradecemos por isso tudo, Pai, e nos alegramos por estar aqui juntos, conversando contigo e Te ouvindo. E é no nome poderoso de Jesus, Senhor, que nós Te agradecemos. Amém.